Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 24 de novembro de 1936. Alemanha, Itália e Japão assinam o Pacto Anticomintern. O Pacto Anticomintern, acordo concluído primeiro entre a Alemanha e o Japão em 24 de novembro de 1936 e mais tarde entre Alemanha, Japão e Itália em 6 de novembro de 1937, dirigia-se diretamente e ostensivamente contra a Internacional Comunista, Comintern. Todavia, por implicações especificamente contra a União Soviética. Os tratados foram pedidos por Adolf Hitler, que na ocasião incentivava publicamente contra o bolchevismo e estava interessado no sucesso do Japão na guerra que se abria contra a China. Os japoneses estavam irritados com o Pacto de Não Agressão Sino-Soviético de agosto de 1936 e a subsequente venda de aviões militares e munições soviéticas à China. Ao assinar o Pacto Anticomintern, o ministro do Exterior alemão, Joachim Ribbentrop, disse aos correspondentes da imprensa que a Alemanha e o Japão tinham se unido para defender a civilização, vejam só, ocidental. À primeira vista, o pacto parecia não ser mais que um artifício de propaganda pelo qual esses países obteriam o apoio mundial, explorando a aversão dos governantes ocidentais pelo comunismo e a desconfiança a partir da Internacional Comunista. Entretanto, no tratado havia também um protocolo secreto, especificamente dirigido contra a União Soviética. No caso de um ataque não provocado da União Soviética contra a Alemanha ou o Japão, as duas nações concordavam em se consultar a respeito das medidas a tomar, para salvaguardar seus interesses comuns e a aceitarem não adotar medidas que pusessem a atender ou facilitar a situação soviética. Estipulava-se assim, igualmente, que nenhuma das duas nações firmaria quaisquer tratados com a Rússia, contrários ao espírito do acordo, sem consentimento mútuo. Não tardaria muito, a Alemanha romperia o acordo e acusaria o Japão de não observá-lo. Porém, o pacto servia a certos objetivos de propaganda e juntava pela primeira vez as três nações agressoras. Em 23 de agosto de 1939, o Japão, dizendo-se ultrajado pelo Pacto de Não Agressão Molotov-Ribbentrop, renunciou ao Pacto Anticomintern. Todavia, acedeu para mais tarde assinar o Pacto Tripartite em 27 de setembro de 1940, que dispunha que a Alemanha, a Itália e o Japão assistiriam um ao outro por todos os meios militares, econômicos e políticos, caso algum deles fosse atacado por uma potência não envolvida na guerra europeia ou no conflito sino-japonês, ou seja, a União Soviética ou os Estados Unidos da América. Hoje na História. Narração: José Igor. Edição: Laila Manuelli. Texto original: Max Altman. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.